Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso Caminhando pelas Escrituras. Espero que você tenha tido uma quarta-feira abençoada e quarta-feira é dia de Antigo Testamento. Antigo Testamento, nós estamos aqui caminhando pelo livro de Gênesis. Estamos agora no capítulo 22 de Gênesis. Quero fazer para vocês a leitura. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Passadas essas coisas, foi dada notícia a Abraão, nestes termos: Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão, Uz, o primogênito, Buz, seu irmão Quemuel, pai de Arã, Quésede, Azo, Pildas, Gidlafe e Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca e a Naor, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos: Teba, Gaã, Taás e Maaca. Lemos todo o capítulo 22, meus irmãos, cujo tema principal, em que pese terminar aqui na descendência de Naor, irmão de Abraão, nós temos aqui então o desenrolar de uma história onde Deus determina a Abraão que ele vá até certo monte, e lá então ele vá a Monte Moriá, a terra de Moriá, lá no Monte Moriá, onde ele vai oferecer então ali ao Senhor holocaustos. No entanto, ele subindo com seu filho Isaque o monte, só tinha ali a lenha, cutelo e o fogo. Não tinham ali em suas mãos o sacrifício a ser ofertado em holocausto ao Senhor. Então Isaque, ele pergunta ao seu pai que tipo de sacrifício seria aquele, e Abraão, meus irmãos, ele diz o que o Senhor proverá. Abraão já tinha dito aos seus servos que ficaram na beira do monte que ele e Isaque voltariam mais tarde da oração. Então, Abraão já tinha no seu coração a certeza pela fé de que ele não sacrificaria o seu filho, mas ele estava atendendo a voz e o chamado de Deus e estava levando o seu filho até aquele lugar para o sacrifício, conforme Deus houvera lhe ordenado. No entanto, meus irmãos, nós precisamos entender que Deus, ele
não se agrada e muito menos aceita sacrifícios referentes à morte de homens, à morte do ser humano. Portanto, quando Abraão chega então e prepara tudo para o holocausto, Deus chama o seu nome e então vê que, de fato, no coração de Abraão, ele estava disposto a oferecer o seu filho Isaque em sacrifício. Deus então vê o coração de Abraão, Deus ali lembra a Abraão a sua aliança com ele, de uma terra, de um povo, de uma descendência, diz que ele, a sua descendência, moraria na terra dos seus adversários, que ele viria possuir a cidade dos seus inimigos, e, portanto, Deus ali relembra a Abraão a sua aliança com o seu servo. Não só isso, a partir desse texto, meus irmãos, Abraão é chamado e reconhecido como pai da fé, porque Abraão, em todo momento da sua peregrinação até o monte, ele tinha a certeza de que Deus não permitiria que o seu filho fosse sacrificado. Então Abraão tinha no seu coração a certeza de que Deus ele providenciaria o cordeiro, ou no caso aqui o carneiro, para servir de holocausto e sacrifício ao Senhor. Tudo isso aqui dentro de uma representação, uma analogia do que o próprio Senhor, do que o próprio Deus faria muitos e muitos anos depois em relação ao seu filho Jesus, entregando o seu filho naquele madeiro para morrer em nosso lugar. Abraão foi o único homem capaz de atender a voz do Senhor, ao chamado do Senhor, numa representação de oferecer o seu filho em sacrifício para Deus. Portanto, dentro dessas comparações de passado e futuro, nós então entendemos aqui que esse texto ele é um prelúdio daquilo que Deus faria com Jesus para nos salvar, para nos trazer paz e vida eterna. É isso, meu irmão e minha irmã, a explicação a respeito deste texto. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.